Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui. Hoje nós vamos começar o módulo 2 do curso de aplicações bilineares e tensores, né? Onde nós vamos estar falando então de tensores, que é a aula de hoje. Depois nós vamos falar de aplicações bilineares. Em seguida, alguns isomorfismos, né, entre esses espaços aí. E por fim, aplicações duas vezes diferenciáveis, né? Então o nosso objetivo é preparar vocês para entender, né, o conceito de aplicações duas vezes diferenciável. Tá certo? Perfeito então, né? Bom, a primeira pergunta, né? Por que a gente vai estudar tensor, né, nesse nosso curso, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no papel, ó. Bom, o que a gente tem, né, o que nós estudamos até agora, foi o seguinte, né? Nós introduzimos ali um conjunto, né, um espaço, que é o que, né? O espaço das transformações lineares. E aí a função foi dita diferenciável quando existe então uma transformação linear, né, satisfazendo uma continha lá que era a conta do limite, tá certo? E aí nós mostramos que esse conjunto, né, que o espaço das transformações lineares era isomorfo com o espaço das matrizes, né? Bom, o que significa isso, né? Tem a mesma forma, as mesmas propriedades, né? Então, ao invés de trabalhar com a transformação, você trabalha com matriz, né? Que são os numerozinhos ali, é muito mais fácil, por exemplo, computacionalmente, tá certo? Então, nós definimos aqui, fixadas as bases, nós definimos a matriz, que era a matriz jacobiana, tá? A matriz jacobiana, a notação que nós vamos usar é de derivada mesmo, ok? Tá certo? Então, aqui você tem a matriz, tá? Tem a matriz. Perfeito. Então, da mesma maneira agora, lá na frente nós vamos definir aplicações duas vezes diferenciável. Então, nós vamos ter aqui, né, um espaço que das aplicações bilineares, né, onde, a notação depois a gente faz, tá? Onde a aplicação vai ser duas vezes diferenciável quando existir uma aplicação bilinear, vamos chamar de B, satisfazendo alguma coisa, tá? Bom, o fato é que o espaço das aplicações bilineares, ele é isomorfo a um outro espaço, né? Que é o espaço dos tensores. Tá vendo só a analogia? Tensores de ordem 3, tá? Tensores de ordem 3. Isso, aqui. Perfeito, né? Ou seja, né, ao invés de você olhar a aplicação bilinear, né, computacionalmente é mais fácil você trabalhar com o tensor. Então vamos chamar aqui de T, né? Ou seja, essa aplicação bilinear que vai ser definida como a derivada segunda, existe um tensor definido em base canônica, por exemplo, tá? Onde esse tensor vai ser quem? Vai ser a derivada segunda, tá certo? Vai ser a derivada segunda. Então a derivada segunda, pessoal, é uma aplicação bilinear. Sim, então via isomorfismo, você define as bases, então você captura ali quem é o tensor que vai representar aquela aplicação bilinear, tá certo? Bom, naturalmente, o que acontece, né? Você tem lá a sua aplicação, Fn em Rm, né? A primeira derivada, então vamos pensar já em matriz, é a jacobiana, tá? Jacobiana, que é a matriz, e aí você quer fazer agora a derivada da jacobiana, né? Derivar a jacobiana, tá? Então você tem assim, você tem as componentes F1, etc, F2, tá? A jacobiana nós sabemos que as linhas são o quê? São os gradientes, tá? Então vamos pensar agora em vetor coluna, tá? Vetor coluna, então a primeira derivada aqui é formada pelos gradientes, tá? Então vou colocar esse T aqui em cima para dizer que é o transposto, vou colocar a linha, tá bom? E aí você tem aqui Fm, né? Etc, Fm transposto, ok? Então aqui é a derivada primeira. Agora, a derivada segunda, pessoal, vai depender do quê? Da derivada segunda da aplicação, F1. Né? E o que é a derivada segunda, né, que a gente aprendeu lá? Em termos de matrizes, né? Vamos pensar assim primeiro. É a matriz hessiana. Então aqui você vai ter a matriz hessiana, que a notação que a gente utiliza é essa aqui, tá? Não tem nada a ver com o laplaciano, tá? É só para indicar. E aí você tem aqui, né, um conjuntinho aqui formado por matrizes, tá? São as matrizes hessianas, ok? Então essas matrizes hessianas, elas vão compor o tensor, tá? Agora a gente precisa dizer como, tá certo?
já que nós vamos construir esse objeto tensorial, né, um tensor, que é uma generalização de matriz, nós precisamos dizer como que vai ser formado, tá certo? Então, para isso, pessoal, vamos pensar o seguinte aqui, lá do começo, né, lá do comecinho. Você tem um vetor no R6, aqui é a quarta componente. Por que que essa aqui é a quarta componente? Porque nós aprendemos a contar de cima para baixo, tá certo? Nós aprendemos a contar assim, ou seja, é estabelecido essa ordem, né? Vamos começar a contar de cima para baixo, tá? Aqui nós temos uma matriz 6 por 5, né? Um espaço vetorial 6 por 5, onde o elemento pode ser visto como uma matriz, e nós aprendemos a olhar a matriz de que maneira? Essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, então você conta as linhas de cima para baixo, tá? Estou querendo dizer que tem uma ordem para a gente, todo mundo olha assim, né? Todo mundo, ninguém vai contar, a primeira linha da matriz vai ser essa, a segunda vai ser essa, né? Não, a gente olha de cima para baixo. Da mesma forma a coluna, né? Coluna a gente olha de quê, né? Da esquerda para a direita, né? Da forma que escreve. Primeira coluna, segunda coluna, etc. Tá? Até que a notação, né, de elemento, né, nada novo aqui, né, A6, 5, sexta linha e quinta coluna. Tá? Então, de maneira um tanto lúdica, vamos ver aqui um tensor que é a generalização de matriz. Tá? Deixa eu ver aqui, isso. Então, nós temos aqui o espaço vetorial 6 por 5 por 4. Né? O que significa isso aqui? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu coloquei aqui um azul escuro aqui para você perceber inicialmente, que nós temos 4 matrizes, uma atrás da outra, tá certo? Nós temos 4 matrizes, uma atrás da outra. Mas você também pode olhar, por exemplo, 6 matrizes, né? Uma embaixo da outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode olhar 6 matrizes. Assim como você pode olhar 5 matrizes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode olhar 5 matrizes, uma do lado da outra. Tá? Então vamos estabelecer primeiro a notação do elemento, tá? Porque definida a notação do elemento, aí daí vai ficar mais fácil, tá? Então veja só, esse 1 que está aqui em cima, aqui, pessoal, significa o quê? Significa que você está olhando a primeira matriz de frente, tá? Essa primeira matriz de frente é chamada matriz frontal, tá? Aliás, não é a primeira, todas elas são matrizes frontais, as matrizes de frente. Então você tem 4 matrizes frontais aqui, né? 1, 2, 3 e 4, tá certo? E esse 3, 4 aqui vem da notação de matriz, tá certo? É a terceira linha, pode olhar aqui, ó, a terceira linha e a quarta coluna, né, da forma tradicional que nós vimos, que já aprendemos com matrizes, ok? Então vamos ver aqui, né? O tensor de ordem 3, o que é? É uma lista desses números, né? Então aqui mais uma vez a notação, esse I3 que está aqui em cima aqui significa a matriz frontal, né? E o I1 e I2, linha e coluna. Tá certo? Então o que acontece, né? Com essa notação fica mais fácil você ver qual matriz frontal que você está trabalhando. Tá certo? Então isso aqui é uma notação que eu utilizei nos meus trabalhos aqui. Vou utilizar aqui porque a referência bibliográfica que eu vou passar para vocês está utilizando essa notação, mas hoje eu utilizaria outra. Tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Então, veja só, né? O tensor de ordem 10, por exemplo, né? Você pode definir o tensor de ordem 10, né? Então, o elemento, né, na literatura é como? É T, I1, I2, I3, tudo embaixo, né? Até o I10. Tá? Mas aqui, como nós vamos trabalhar só com tensores de ordem 3, então fica mais fácil trabalhar com essa notação aí. Tudo bem? Então, vamos ver, né? Aqui, só repetindo, falando mais uma vez, para entender bem direitinho. Esse 3, então, aqui em cima é a terceira matriz frontal. Você pode observar que ela está lá no fundo ali, né? 3, vai dar uma piscada ali, perceberam? E aqui você tem o elemento na primeira linha e terceira coluna da terceira matriz frontal, tá? Então aqui a gente está contando aqui na literatura é assim, ó, I1, o I2 e o I3, tá certo? Então tá, né? Então o I1 é um conjuntinho aqui, né? De 1 a 6, que é a variação aqui, o I2 de 1 a 5 e o I3 de 1 a 4. Tudo bem? Então vamos seguir em frente aí. Tá? Bom, então a gente precisa definir os elementos do tensor, né? Então às vezes em matrizes, por exemplo, em alguma demonstração, você pode olhar direto, por exemplo, uma linha. Vamos pegar aquela linha lá e fazer conta com ela. Né? Ou você pode olhar a coluna, né? Pega a coluna e faz a conta com ela. Pronto, acabou. O tensor você pode olhar
as matrizes, que eu comentei, né? As matrizes de frente, as matrizes de lado e as matrizes uma embaixo da outra. Então, essas matrizes serão chamadas de camadas. Tá? Ah, professor, mas por que não chama de matriz? Porque camada é o nome que usa para a generalização inteira. Né? Tensor de ordem 10, você vai pegar uma camada. A camada não vai ser a matriz, vai ser um outro tensor. Tá? Mas aqui para nós, camada é tensor de ordem 3, uma camada é uma matriz. Perfeito? Então nós temos aqui as camadas horizontais, né, as matrizes horizontais. Nós temos 6 matrizes, tá certo? Uma embaixo da outra. E aí depois disso aqui ainda a gente tem que colocar a ordem nas coisas, né? Como assim? Você vai olhar essa matriz aí. De que maneira você vai olhar ela? Você vai olhar ela do tipo 5 por 4 ou você vai olhar ela 4 por 5? Tá? Então você precisa agora definir o que é linha, o que é coluna só dessa matriz aí. Então, pela notação do elemento que eu coloquei lá, dá para você identificar, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui para você, tá? E aí nós temos as camadas frontais, né, que é aquela que eu comentei que é uma atrás da outra. Aqui fica um tanto evidente, né, o que é linha, o que é coluna. Então, as matrizes frontais, você vai olhar de que maneira? 6 por 5, tá? Então, esse 4 aqui, que é o último elemento, diz quantas matrizes frontais, tá certo? Esse 6 aqui significa quantas matrizes horizontais. E esse 5 aqui significa quantas matrizes laterais, tá? Então você tem aqui as laterais, ó. Essa aqui é uma lateral, aqui é outra lateral, então você tem 5, tá certo? Então aqui só para identificar, né? Nas frontais, a primeira, a segunda, de cima para baixo, tá? Horizontais, né, que eu falei, de cima para baixo. As frontais é de frente para o fundo, né? Então a primeira, a segunda, a terceira. A lateral, apesar de eu ter colorido em azul escuro aqui, essa aqui é a última, tá? É a quinta. A primeira é essa aqui, ó. Essa é a primeira lateral. Segunda lateral, dá para ver aqui aqui, né? Terceira, quarta e quinta. Tudo bem? Tá? Perfeito. Agora, uma outra forma de analisar elementos também é você olhar fibras, né? Bom, o que é fibras de um tensor de ordem 3? É um vetor, tá bom? Então, lá em matriz, o que é? Linha e coluna. Aqui você tem linha, você tem coluna e tem um vetor de profundidade também, né? Que nós vamos dar um nome para ele. Então, linha e coluna. Bom, e por que é modo 1, modo 2? Por quê? Porque se você olhar um tensor de ordem 10, não dá para dar nome para tudo, né? Não tem como dar nome para tudo. Então, é fibra modo 1, fibra modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, até modo 10. Tá certo? Então, para nós aqui, tensor de ordem 3, uma fibra é um vetor, ok? Então, nós temos aqui, ó, nessa posição aqui, isso aqui é uma linha. Tá certo? Isso aqui é uma linha, ou seja, uma fibra modo 2 do tensor. Então, por exemplo, quantas linhas nós temos? Ó, só na matriz frontal nós temos 6, tá certo? Temos 6 aqui, 4 aqui, então nós temos 24 linhas. Tá, ok? Nós temos 24 linhas aqui nesse tensor, tá? Na coluna, isso aqui é uma coluna. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem 20 colunas aqui no tensor. E o tubo é aquele vetor de profundidade que eu comentei, né? Então isso aqui é um tubo, ou seja, é uma fibra modo 3. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos aqui, 6 aqui, 5 aqui, 30 vetores modo 3, 30 tubos, ok? Perfeito, né? Então vamos seguindo aqui, ó, tá? Bom, aqui nós temos um tensor como exemplo, 2 por 4 por 3. Aqui eu já vou excluir aquela notação de índice, né? I1, I2 e 3. Vou colocar IJK, porque notação é aquela coisa, né? Quanto mais coisinhas assim, fica pior para ler. Então você tira o índice aqui, que fica mais limpa a notação, né? Por mais que o texto seja bom, uma notação ruim, ninguém gosta de ler isso, né? Então o I vai contar aqui quantas camadas horizontais, o J quantas camadas laterais, é isso? Isso. E o K quantas camadas frontais, tá certo? Então I aqui, J aqui e K aqui, perfeito? Tá. Então vamos lá, agora vamos dar nome às coisas, né? Camada horizontal, então nesse exemplo aqui nós temos duas. Aí eu comentei com vocês, né? Nessa camada horizontal, você vai olhar ela 4 por 3 ou vai olhar 3 por 4? Então nós vamos definir ela como sendo 4 por 3, tá? Então essa notação TI, dois pontinhos aqui, dois pontinhos ali, significa o quê? O I está fixo, o I pode ser 1, pode ser 2, né?
primeira camada e segunda camada. E o J e o K variam, tá? Então, fixado uma matriz, pessoal, o J vai ser a linha e o K vai ser a coluna. Basta olhar aqui, ó, o J1, a primeira linha, tá vendo? E o K é que está variando, ó, 1, 2 e 3. Então o K é a coluna, tá? Então aqui nós temos duas camadas horizontais, uma em cima e a outra embaixo. Então embaixo é I igual a 2. Então de cima para baixo, daquela forma que eu comentei, tá? Camada lateral, né? Camada lateral, nós temos 4 camadas laterais. E aí você vai olhar aqui 2 por 3 ou 3 por 2. Você vai olhar ela 2 por 3, ok? Então essa notação aqui é para a camada lateral, significa que o J é fixo e aqui você varia o I e o K. Então uma vez fixado o J, o I representa o quê? Na matriz, a linha e o J representa a coluna. Aliás, o K representa a coluna. Então é fácil de olhar aqui, né? 1, 1, 1 é a primeira linha e 1, 2 e 3 que é o K, tá certo? Agora aqui nesse desenho aqui, quem que é o J? O J é 4, tá? Porque a lateral a gente conta daqui para cá. Então aqui é a primeira camada lateral, segunda, terceira e quarta, tá? Então 4, 3, 2 e 1. Perfeito? Tá? E por fim, né, a camada frontal. Essa aqui acho que ninguém vai ter nenhuma dificuldade, né? Porque está na forma que a gente já está habituado com matriz, né? Então nós temos 3 camadas frontais, né? As camadas aqui são de ordem 2 por 4, cada uma. O K está fixo, né? O K pode ser 1, 2 ou 3, então fixado o K, você tem o I e o J variando, tá? Então o I e o J. Então o I representa a linha e o J representa a coluna. Tá certo, pessoal? Então você tem a primeira camada frontal, a segunda frontal e a terceira frontal, tá? Então, como eu disse, né? O tensor, às vezes, é comum a gente... vamos trabalhar só com aquela camada. Tá? Aquela camada, então, é uma matriz e aí a gente já sabe fazer as manipulações. Só que a gente precisa, por ordem, né? Nos elementos. Não, aquele elemento ali vai ser chamado dessa forma aqui, né? Não pode ser o contrário, tá? Então, a notação padrão é essa aí, é o que tem na literatura, tá certo? Bom, a referência bibliográfica para esse assunto aqui é esse livro, né? Eu vou deixar o PDF dele no mural para quem tiver interesse. Aqui tem tudo de tensor, gente, tá? Esse livro aqui, quando eu estudei nele, me ajudou bastante. É claro que ele não fala tensor de ordem 3, né? Ele fala, no caso geral, já tensor de ordem N, né? O que eu fiz aqui foi pegar N igual a 3 e fazer, né, ajustar da forma que ficava bom para mim, tá? Então, por exemplo, né, apareceu um problema lá, decomposição em valores singulares de tensor, né? Como é que generaliza esse conceito de matriz para tensor? Tem no livro, né? Alto valor, alto vetor, ideias de transposta, como é que faz, tá? Então, as operações também tem nesse livro aqui também, né? Como é que faz multiplicação de tensor com matriz e etc, tá? Mas as operações vai ficar para a próxima aula para o vídeo não ficar muito longo aqui, ok? Pessoal, tudo certo? Agradeço aí a paciência, obrigado, um abraço, valeu!